Hoje ouve falar demais em qualidade de vida e eu sei que vocês já tiveram uma série de palestras, ainda terão algumas a respeito disso. E a qualidade de vida hoje, ela tem uma série de conceitos, porque, na verdade, o conceito da qualidade de vida ele é muito individual. E ele é individual por quê? Porque cada um de nós tem o seu propósito, tem a sua ambição, tem aquilo que acha que vai lhe trazer mais conforto e mais bem-estar. Isso é o que nós temos hoje em termos de perseguição da nossa parte por qualidade de vida, enquanto nós estamos na nossa atividade de trabalho, na nossa capacidade ainda de trabalho e exercendo ainda ativamente essa capacidade. Mas vem uma pergunta sobre o que é que exatamente eu penso sobre qualidade de vida para a minha vida, no meu dia a dia. Setinha para a direita. O que é a qualidade de vida para você? Para algumas pessoas é isso aqui, é passear com os filhos, brincar com os filhos, ter uma vida tranquila. Para outras pessoas é praticar alguma atividade esportiva. Para algumas outras pessoas é ter momentos agradáveis com pessoas queridas, num almoço farto. Para outras pessoas é simplesmente estar ali de barriga para cima, deitado, descansando. E, na verdade, para mim, a qualidade de vida ela pode ser um conjunto de todas essas aqui. Mas a gente tem que perguntar, isso aqui é momentâneo. Quando a gente para pensar na nossa vida futura, na nossa aposentadoria, o que vem a ser a qualidade de vida? Gandhi dizia que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. A nossa qualidade de vida, no nosso futuro, pós-laboral, depois do trabalho, ela vai depender daquilo que nós fazemos aqui no presente, hoje. Para quê? Para que eu possa ter uma vida realmente desfrutando das benesses daquilo que eu sempre sonhei, que é uma aposentadoria tranquila, uma aposentadoria que me satisfaça. E o que eu tenho que pensar na aposentadoria? Porque muitas vezes a gente para e fala assim, eu quero me aposentar porque eu quero viajar bastante, eu quero curtir a vida, eu quero viver tudo aquilo que no meu período de trabalho eu não dei conta de fazer. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma preparação psicológica, eu tenho que ter uma preparação financeira, principalmente financeira, para que isso se realize. Porque se eu não tenho uma preparação, tem que ter o din-din, né? Se eu não tenho o din-din para poder gastar quando eu estou aposentado, já era. Todos aqueles meus sonhos vão continuar sendo sonhos e, às vezes, até pesadelos, porque vem a frustração porque eu não alcancei aquilo que eu estava querendo para a minha vida futura. Então, nós temos essa situação hoje de preparação para a aposentadoria, que não é simplesmente aquilo que eu sonho. Aquilo que eu sonho tem que ser construído. E de que forma que eu vou construir esse meu sonho? Hoje nós temos uma previdência. Aí todo mundo, quando fala em previdência, pensa imediatamente no que, né, Mônica? No INSS. Só pensa no INSS. E quando vem o pensamento do INSS, vem aquele pensamento, puxa vida, o INSS paga pouco. Como é que eu vou conseguir sobreviver no futuro com aquele dinheiro? E, na verdade, nós todos aqui somos, de certa forma, privilegiados, porque temos a oportunidade de participar, tanto na Embrapa quanto na Codevasf, de um plano de previdência complementar. E para que a gente entenda o que é previdência, tem uma definição bem básica, que eu acho que todo mundo deveria ter conhecimento. Previdência é a renúncia de uma parcela da minha renda atual em prol da construção, ao longo da minha vida, de um futuro que me permita, no mínimo, manter a minha qualidade de vida atual, econômica e social, que eu usufruía antes da minha aposentadoria. Ou seja, eu tenho que separar uma parcela da minha remuneração para garantir essa aposentadoria. Porque se eu não faço isso, os meus sonhos, eles podem não se realizar. E é isso que a gente tem que entender.
Foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Previdência Privada, há uns 6, 8 anos atrás, sobre o porquê as pessoas, como da Embrapa, empregados da Embrapa ou da Codevasf, que têm a oferta de suas empresas de um plano de previdência, não entram no plano de previdência. E nessa pesquisa foi perguntado, você sabe o que é previdência? 91% disse que sabia. Quando essa pergunta foi testada, e foi um teste simples, foi perguntado assim, você sabe qual que é o teste? Você sabe qual que é o teto do INSS? Apenas 25% das pessoas sabiam. O que significa que a pessoa entendia que a previdência era o INSS, mas ela mal sabia qual era o direito que ela tinha para aquele futuro. Foi feita uma outra pergunta. Já que você tem previdência complementar na sua empresa, por que você não entra? 38% disseram que é por questões financeiras. Eu não tenho dinheiro agora para colocar numa previdência privada. 21%, que eram muito jovens ainda, que na velhice ainda ia demorar a chegar e mais tarde eles pensariam nisso. 13% que não confiavam que iriam receber o benefício daquele fundo de pensão. 12% que não entendiam como funcionava e, por não entenderem, também não queriam procurar o entendimento, o conceito daquilo ali, preferiam não entrar. O fato é que, quando nós não nos preocupamos com o nosso futuro em termos de previdência, nós estamos em risco. Risco de quê? Risco de ter uma velhice quase que na miséria. Risco de estarmos tendo uma velhice com dificuldades. Risco de não termos os nossos sonhos realizados. Esse é o risco. Teve um banco que fez uma pesquisa chamada O Futuro da Aposentadoria. As escolhas para o amanhã. Foram ouvidos pessoas que estavam trabalhando de 25 anos ou mais de idade e foram ouvidas aposentados nessa pesquisa. O interessante foram as conclusões que eles chegaram. 28% diziam que eles se aposentariam imediatamente quando cumprissem o seu tempo de trabalho. 62% disseram que iam se semi-aposentar, sairiam daquela atividade, mas iriam atrás de uma outra atividade para complemento de renda. E 10% disseram que jamais parariam de trabalhar. Quando foi perguntado para os aposentados se os seus sonhos haviam sido alcançados na sua aposentadoria, vejam o número, 73% disseram que nenhum dos sonhos, não é que um sonho ou outro não, nenhum dos seus sonhos foi alcançado na aposentadoria. Sabe o que isso mostra, gente? Falta de planejamento. Falta de entender que a minha vida não é o aqui e agora. Eu tenho um futuro. E esse futuro ele tem que ser perseguido de uma forma planejada. Qual que é a importância de nós falarmos isso para umas pessoas tão representativas como vocês, que representam os empregados? É que vocês influenciam. Vocês são formadores de opinião e vocês têm um conceito a respeito das coisas que acontecem. A importância de nós entendermos o planejamento pós-laboral, ele é fundamental para que eu tenha uma segurança na minha vida futura e para que eu tenha um planejamento adequado onde eu consiga alcançar os meus sonhos. Onde é que entra agora o fundo de pensão, que eu vou falar um pouco a respeito da São Francisco e a Mônica vai falar um pouco a respeito das séries. Um da Embrapa, o meu da Codevasf e o da Mônica das séries. São Francisco tem 3 planos de benefício. Um plano de benefício definido, que ele já está fechado para novas inscrições. Hoje, 99% das pessoas já estão aposentadas. Um plano saudado, que nós saudamos para aqueles ativos, então também não é permitido mais se fazer inscrição. E temos um plano aberto para inscrições de contribuição definida, chamado Codeprev. Eu vou deixar os 2 primeiros planos de lado, porque não se pode mais fazer inscrição ali. Eu não tenho mais como planejar o futuro com aqueles planos. Mas eu tenho o Codeprev, onde eu posso ter contribuições.
ele varia de 2% a 8% de contribuição, onde a empresa ela contribui exatamente com o mesmo valor que o empregado. Se o empregado recebe 1.000 e ele quer 8%, ele vai contribuir com 80 e a empresa vai contribuir com 80. Se ele recebe 20.000, ela vai contribuir da mesma forma com o empregado, ou seja, a empresa entra com o mesmo valor que o empregado entra, até o limite de 8%. Mas o empregado ele pode contribuir com mais do que isso. Ele tem um limite de acordo com a capacidade financeira e com o tipo de sonho que ele quer para o futuro. Hoje, esse plano, ele começou em 2013, ele tem um patrimônio de 110 milhões, com 1.014 participantes ativos contribuindo ali para ele. De 2013 para cá, esse plano obteve uma rentabilidade líquida acima da inflação medida pelo INPC de 30%, quase 31%. Então, nós temos uma rentabilidade muito significativa. De 2013 para cá, nós temos 5 anos. Se eu pego uma conta simples, 30 dividido por 5, eu vou ter 6% de rentabilidade líquida ao ano. Se eu jogasse a inflação, ia ser alguma coisa em torno de 72% de ganho, mas com a inflação de 30 e poucos por cento, eu teria aqueles 30% líquidos ali que foram apresentados. Nós tínhamos, quando divulgamos o plano, uma meta de alcance de investimento, que era 3,5% ao ano acima da inflação. Alcançou-se, ali, eu não estou vendo, mas alcançou-se, se eu tivesse 3,5% acumulado, daria em torno de 18%. Nós alcançamos 30%, 12% acima da meta inicial esperada. E onde é que entra o planejamento? Entra aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente uma situação, eu vou falar, minha voz está alta, vocês me ouvem? Lá no fundo, tem o microfone aqui, perfeito. Se vocês percebem bem, nós temos aqui um gráfico que mostra contribuições. Esse roxo de 2%, o vermelho de 8%, que é o limite, e o verde de 12%, que é aquele onde nós temos vantagens fiscais junto à Receita Federal. No lugar de eu dar o dinheiro para a Receita Federal, eu coloco esse dinheiro na minha conta pessoal. A Codevasf, como empresa, ela acompanha até os 8%. Quando a gente para ver uma pessoa com salário de 10 mil, contribuindo com 2%, ao longo desses 8 anos, ela, junto com a contribuição da empresa, ela acumularia 20 mil reais. Se ela contribuísse com 8%, ela já teria acumulado 61 mil reais a mais do que com 2%. Se ela vai para 12%, 102 mil. Ou seja, eu tenho aqui 80 mil reais a mais dentro da minha conta individual. Para quê? Para eu realizar os meus sonhos. Vocês estão entendendo onde é que está o planejamento? O planejamento está exatamente aqui. Eu renuncio parte do meu ganho aqui, parte de uma comodidade que eu teria aqui hoje, para quando eu não tiver mais renda de trabalho, eu ter a capacidade de manter a minha qualidade de vida. É essa a importância da Previdência Complementar. Quando a gente joga isso para 20 anos de contribuição, vai ali até 2038, olha só, uma pessoa com 10 mil reais que contribuiu por 20 anos, ela vai ter, com 12%, ela vai ter uma poupança de 530 mil reais. Uma pessoa que contribuiu com 8%, vai ter ali uma poupança de 415. Aquele que não se preocupou tanto e ficou com 2%, 100 mil reais. Qual é a qualidade de vida que você quer para o seu futuro? Essa é a pergunta que tem que se fazer quando se pensa em previdência complementar. Lembrando que a base da contribuição da Previdência é a social, que paga rendas até R$ 5.600. E ela efetivamente paga isso. E se a gente for na GFIP e olhar ali mercado formal, a gente vai ter que 94% da população ganha até R$ 5.600. Então, nós temos aqui, sim, a capacidade de, inclusive, melhorar a nossa vida
depois do trabalho. Para isso, eu tenho que investir no meu futuro. Eu não posso fazer de forma diferente. Só para vocês terem uma ideia, aqui são as médias de contribuição lá dos participantes. A menor contribuição está em 2%. É aquele que não se preocupa com o seu futuro. Acha que Deus vai prover. O segundo, na média, nós temos ali 6,36%. Mas nós temos pessoas que entraram no plano mais velhas, porque se tornaram conscientes de que não pouparam na sua juventude, teriam que fazer um esforço muito maior agora para conseguir formar algum capital e ter alguma renda, além do INSS, que contribuem até com 20% da sua renda bruta. Então, isso aqui é o planejamento que eu estava falando para vocês. Só para ter uma ideia, a nossa distribuição de participantes dos 3 planos ativos no Brasil, a Codevasf no Vale do São Francisco, do Parnaíba, e qual outro, Marcos? E do Mearim, nós temos então ali essa parte do norte de Minas até o Nordeste, que é a abrangência da Codevasf, e assistidos espalhados pelo Brasil todo. Eu agradeço a participação, meu nome está aqui, a apresentação estará disponível. Eu passo a palavra para Mônica agora, que vai estar falando um pouco também a respeito de INSS, né, Mônica? E um pouquinho das séries, né? Mônica. Essa setinha. Não, são só 4. Gente, bom dia. Só para ilustrar um pouquinho mais o que o Fábio falou, a respeito da gente ter um sonho, de ter um objetivo lá na frente, eu estou trazendo aqui alguns valores e a posição do INSS hoje, que é uma forma de provocar as pessoas a pensarem nesse amanhã. Logicamente, esses dados estão com base atual. O que nós temos hoje no INSS, além dos benefícios de auxílio-doença, invalidez e acidente de trabalho, etc., mas os 2 principais, a nível de aposentadoria, nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje está naquela regra nova, 85-95. Então, para a gente ter uma noção de como é que isso funciona, a aposentadoria por idade, obrigatoriamente, o homem tem que ter 65 anos e a mulher 60. E, para se aposentar, tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição ao INSS. Então, alguém que não tinha carteira assinada, que foi deixando, pelo menos tem que contribuir por 15 anos no INSS e atingir as idades mínimas para poder se aposentar por idade. E aí, qual é o valor do benefício? Se nós temos um teto aqui de 5.600 e pouco, e é uma média de 1994 para cá, então, a média dos salários de contribuição para o INSS, sempre limitados a esse teto, não vai ter como dar 5.600. Desde lá de trás, se a gente está fazendo uma média, vai dar um pouquinho menos do que isso. Então, o valor do benefício por idade vai ser 70% dessa média. Desses 24 anos, 70%. Mais 1% a cada ano trabalhado. Então, se aquele empregado tinha 15 anos de carteira assinada, de contribuição ao INSS, vai somar os 70% dessa média, mais 15, ele vai sair com 85% desse valor do teto de contribuição que ele encontrou. Então, já não chega na média de 5.600 e ele sai com 85% desse valor. Quer dizer, vai ser em torno de R$4.000. É para se pensar nisso. Se amanhã, daqui para frente, o INSS ainda vai mudar essas regras, a tendência é descer mais ainda. A nova tabela que está em vigor é a que está mais em discussão, que possivelmente seja alterada agora para 2019, é a nova regra 85-95. O objetivo dela é não ter uma idade mínima, nem para homem, nem para mulher. A exigência para
a concessão de um benefício integral vai ser de 35 anos para o homem, 35 anos contribuindo para o INSS, e 30 para a mulher. A soma da idade e o tempo de contribuição, como diz a regra, tem que atingir 85 pontos para a mulher e 95 para o homem. Então, uma mulher com 30 anos de contribuição ao INSS e 50 anos de idade, digamos, ela começou com uns 20, hoje está com 50, idade 50 mais 30 de contribuição dá 80. Ela está abaixo da regra 85. Então, como vai ser feito o cálculo do benefício? Eu vou tirar a média de 94 para cá, vou verificar, em cima daquele teto de 5.600, tá? Vou ver quanto deu o valor e vou aplicar o fator previdenciário. Por quê? Porque ela não atingiu os 85. Ela teria que trabalhar mais 2 anos e meio, porque ela vai conseguir 2 anos e meio de idade, fecha os 5 que falta a ela, para atingir os 85%. Aí ela sai com 100% do benefício. E considerando que 100% do benefício é inferior aos 5.600 hoje. No caso de um homem, ele tem que ter 95% de pontos e 35 anos de contribuição ao INSS. Não, gente, aonde eles estão querendo chegar? Se você tiver 60 anos de idade e os seus 35 de contribuição, você atinge os 95 e sai com o benefício integral. Aí, nesse caso, não tem fator previdenciário, não tem nada. Mas, ainda assim, o benefício integral é inferior a 5.600. O que o INSS está apontando, igual nós já temos aqui no Chile e nos países da Europa, simplesmente ficar com a aposentadoria por idade. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo uma qualidade de vida maior, estão trabalhando até mais tarde e deverão sair do mercado de trabalho mais tarde. Sim, aqui custo, etc., a gente sabe do Brasil. Mas, eu digo, é a tendência de encaminhamento das novas legislações que vêm por aí. Então, no mínimo, os homens vão trabalhar 65, porque é a proposta agora que vai vir. Então, lógico, é uma escala, vai para 62, 64, até chegar a 65, mas é a tendência. E o nosso problema é que o teto também é baixo. Então, a pessoa vai trabalhar aí 35, 40 anos, vai estar com uma idade avançada para sair com benefício aí em torno de R$5.000. É essa necessidade que o Fábio estava levantando, que a gente precisa se preocupar com isso e poupar mais cedo para poder ter uma complementar lá na frente. Eu sei que a maioria sempre diz, mas é caro, eu sou jovem, eu tenho outras prioridades, outros gastos, mas qualquer coisa que venha além, lá na frente, já ajuda. Eu sempre brinco, se não der para complementar, alcançar aquele sonho máximo, no mínimo, dá para tomar um chopinho no final de semana ou comer uma pipoca no cinema. Ou se não tiver bem das pernas, vai ter que pagar a conta da farmácia. Mas já é alguma coisa para nos ajudar quando a gente atingir essa idade. Daqui para frente, a única coisa que eu trouxe, além, são os planos da Embrapa, a exemplo do que ele apresentou da Codevasf. Nós estamos hoje com 2 planos abertos. O básico que nós temos também está fechado. O plano Flex é de contribuição definida, variável, como a gente chama, 5 anos de contribuição, a idade mínima para sair da Embrapa com 55. A Embrapa patrocina até 8% do salário. E qual o valor do seu benefício? É o saldo do que tudo que você contribuiu no período até a aposentadoria, que a empresa contribuiu com você, mais a rentabilidade do plano. Aí o benefício é vitalício e é feito o cálculo até a hora que a tábua bota todo mundo para andar de cima. O plano mais recente, que foi aberto agora 2, 3 meses atrás, é o plano família.
onde tem a oportunidade, o empregado tem a oportunidade de colocar seus familiares, além dele próprio. Ele também pode entrar, mas ele pode colocar os seus familiares até o 2º grau. Pais, mãe, esposa, filhos, irmãos, sobrinhos, que também é mais uma oportunidade dele constituir uma renda extra. É um plano um pouco mais barato, para menores de idade o mínimo é R$ 50, e acima de 18, de 150. Mas tudo isso objetivando você fazer uma poupança devagarinho até o momento da aposentadoria para ter um dinheirinho extra e alguma coisa para te alentar lá na frente. Ok, gente? Era o meu recado aqui. Pessoal, vamos abrir aqui e pode fazer pergunta para o Dr. Fábio e para a nossa querida Mônica, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá? Luciana Cioli, Seção Sindical Recife. Bom dia a todos. Eu sou da UEP Recife, que é a unidade da Embrapa ligada ao Centro de Solid, né? E, bom, eu já... Pois não? Pessoal, vamos colaborar. Davi, fica quieto aí. Comece de novo, doutor. Bom, eu sou da UEP Recife e sou pesquisador. Estou na Embrapa há 30 anos. A UEP Recife é uma unidade ligada ao Centro de Solos, do Rio de Janeiro. E já estou aposentado, né? E tem um plano da SERC. Eu gostaria de saber, com relação a essa complementação, né? Por exemplo, o teto que você colocou ali é 12.600 e alguma coisa, né? Mas o que efetivamente a SERES paga, acho que é 7.800, depois do desconto. Aquele teto envolve uma complementação do INSS, é isso ou não? É isso aí. No caso dos aposentados, aquele teto é o de contribuição. É o máximo que a empresa patrocina para cada empregado. E é o teto máximo de recebimento de um benefício, digamos, hoje. Então, o cálculo é feito tirando a parte do INSS, que é o nosso valor de referência, que é mais vantajoso, porque ele é inferior ao teto do INSS, ele dá um benefício de aproximadamente uns R$ 8.000. Como aumentá-lo, o que precisa fazer é, numa negociação de acordo coletivo, negociar com a empresa que ela banque os 8% de contribuição para cada empregado e ele próprio também, acima de 12 mil. Não é uma imposição do plano ou das séries, é algo de acordo coletivo, de buscar um valor maior para a contribuição da empresa. Tá bem. Tá, muito obrigado. Respondido? Era isso? Isete Macapá. Oi, gente, bom dia a todos, a todas. Então, o título aí foi o seguinte: Preparação para a Aposentadoria e Qualidade de Vida. E veio o senhor da Fundação São Francisco e a pessoa da SETES. Eu gostaria que também tivesse alguém da Embrapa também falando dessa preparação para a aposentadoria e qualidade de vida. Os aposentados na rua, assim, não vão. Então, eu realmente gostaria que aqui na mesa tivesse um representante da Embrapa para falar sobre essa preparação de aposentadoria. A minha pergunta é para a pessoa da SERES. É assim, eu entrei na SERES em dezembro de 91. E, para minha surpresa, recentemente me informaram, eu entrei
no site da Séries e verifiquei que, mesmo após a pessoa aposentada, ele continua pagando a contribuição. Eu fui no SGP, procurei minha pasta funcional, e se eu tenho um contrato com a Séries, deveria ter na minha pasta um contrato. Eu fui informada que não existe esse contrato. Eu digo, gente, se eu entrei na Séries, deve ter um documento assinado. E fui informada que não existe. Eu gostaria de saber se existe esse documento e como ter acesso. Porque lá nesse contrato deve ter as condições que eu assinei na época. Porque se a pessoa passou um tempo pagando, atingiu os parâmetros para conseguir a aposentadoria, como é que ela vai se aposentar e continuar pagando? Eu acho que isso aí não está certo. Outra coisa, na minha opinião, eu considero a Séries uma caixinha preta. Porque são feitas várias reuniões, são feitas várias modificações, e eu nunca tive conhecimento disso. Gente, porque ocorrem alterações sem a nossa anuência. É por isso que eu gostaria que tivesse esse contrato que eu assinei, ou os colegas, todas as pessoas que entraram na Séries, onde é que está esse contrato e como ter acesso a ele. Porque nesse contrato tem as cláusulas que eram vigentes na época e que, se forem mudadas, deveriam ter a minha anuência. Era isso que eu gostaria de saber. Obrigada. Na ocasião que a senhora se inscreveu no plano, não é bem exatamente um contrato assinado. A senhora adere a um regulamento que tem previsões de direitos e deveres naquele momento que a senhora aderiu ao plano. Ainda assim, é uma adesão de um benefício que a senhora vai adquirir, vai ter efetivamente o direito de gozar daquele benefício lá na frente. Então, uma expectativa de direito. Por volta de 90, naquela ocasião que a senhora se inscreveu ao plano, o que era oferecido era um plano, como hoje a gente chama o plano básico, de benefício definido, onde ele é mutualista. O que quer dizer isso? São uns pagando pelos outros. Imagine todos nós aqui dessa sala, ingressamos num plano e, na metade do caminho, um de nós aqui ficou inválido. E ele pagou apenas 1 ano de contribuição. O direito à família dele de receber pensão é vitalício. Então, o que todos os demais estão pagando é um pedacinho sempre para o outro, no caso de um risco. Então, a contribuição, além de outras, também prevê esse mutualismo entre o grupo. Dentro da contribuição que a senhora paga hoje, como assistida, também está o meu salário, o jornal que a senhora recebe, a luz das séries, a água, tudo mais. Porque se a gente pensar que nesse universo do nosso exemplo, todo mundo se aposentou, então eu não precisaria mais trabalhar? Quem é que ia pagar o benefício de cada um? Quem é que ia rodar a folha? A luz que eu uso, o meu salário, a limpeza das séries, tudo isso faz parte do custo administrativo da fundação. Não é uma imposição das séries, é previsto em regulamento e é da lei. Todas as fundações trabalham nesse mesmo esquema. Então, o assistido, ainda que já tenha contribuído para a sua aposentadoria, ele ajuda a pagar o risco dos demais e a despesa administrativa que as séries têm. Quanto às alterações de regulamento, de previsões que a senhora citou, normalmente são encaminhadas via jornal, via e-mail e estão disponíveis no site. Se a senhora acha que ainda deveria receber um documento individual, hoje em dia isso não está mais sendo usado. Mal a gente recebe a nossa conta de celular, de TV a cabo, etc. Elas estão todas diretas, ninguém recebe mais papel. Mas a senhora tem a condição de ver, acompanhar o site das séries e ver sempre as propostas de novos regulamentos, de alterações na legislação que acontecem dentro do seu plano. Ok? O regulamento que a senhora aderiu é aquele lá de 90, está no site. Mas ele é válido no momento da sua aposentadoria.
naquelas condições que estavam previstas no momento que a senhora se aposentou. E esse regulamento está no site. E a senhora tem uma inscrição na sua pasta, nas séries, dizendo que eu quero aderir a esse regulamento e concordo com essas previsões. Ok? Depois, se você quiser, depois você conversa com a Mônica, vai almoçar com a gente, né, Mônica? O Frederico, do Pantanal. Bom dia. Eu acho que eu, como a maioria aqui, se preocupa com a aposentadoria, quer dizer, muitos aqui têm fundo de garantia, eu tenho 14 anos de Embrapa, sou pesquisador, nunca saquei nada, preocupado com o futuro, contribuo com as séries. Só que como é que a gente dá para planejar alguma coisa? O cara que é o favorito aí já falou que vai fazer uma reforma da Previdência que a gente não sabe como é que é. Então, quer dizer, vem e faça aquela conta. Eu tenho essa conta, simulação no meu computador, eu vou aposentar quando eu tiver tantos anos, eu vou receber tanto das séries, tanto. Como é que a gente vai prever com isso? E outra, como que a gente vai prever se o provável resultado da eleição já falou claramente que vai privatizar todas as empresas que são dependentes do Tesouro, que são as primeiras que vão ser privatizadas ou vendidas, né? No caso da minha Embrapa Pantanal, trabalho com agricultura familiar, ninguém vai querer comprar isso. Isso é óbvio, né? Que nós vamos para a rua o ano que vem. Então, uma pergunta que eu faço para as séries. Esse saldo que a gente tem lá, quando acabar a Embrapa, provavelmente ano que vem, não é coisa para rir, não. Isso não é questão de risada, não. Isso é uma coisa séria. Ele vai ser devolvido imediatamente para nós, ou se corre um risco de ainda quererem, porque o banqueiro que vai assumir agora o Ministério da Economia, se corre o risco dele pegar esse dinheiro para quitar os nossos empréstimos consignados. Porque a gente tem fundo de garantia, a gente tem séries, mas a gente tem empréstimo consignado. Eu já estou ouvindo papo já de que isso daí vai servir para pagar empréstimo. Vamos sair com uma mão na frente, outra atrás. Outra pergunta que eu faço para as séries também, em relação às dívidas de muita gente que fez empréstimo com as séries. Olha, o que eu vejo lá na minha unidade, eu não sei na unidade de vocês, que as séries têm sido a mais difícil de negociar, inclusive tem decisões judiciais que têm empregados lá que não estão recebendo salário para pagar as séries. Está mais fácil de negociar com Casa Embrapa, está mais fácil de negociar com o Banco do Brasil, com o Santander, com qualquer banco privado, do que com as séries. Aí, quando a gente negocia, eles mandam um vencimento para o dia 30 do mês. Aí você tem que entrar, negociar de novo, quer dizer, já é burocrático para negociar, e na justiça, eles estão sendo, assim, irredutíveis. Então, eu gostaria de saber mais sobre essa política das séries. Grato. Primeiramente, o senhor me desculpa o fato de eu rir, eu não estava debochando da situação. É que, no meu entendimento, esse processo de vender, privatizar, etc., é um processo longo, não vai acontecer da noite para o dia, e eu acho que as previsões que temos hoje na legislação, em caso de fusão, extinção de empresa, perdão, favorece o empregado hoje. A União é obrigada a prestar essa conta dos direitos que os empregados de todas as empresas têm. Então, não é uma coisa assim da noite para o dia. Em segundo lugar, sobre o seu saldo lá dentro, em caso de algo nessa linha. A legislação prevê, como eu disse, que a União, no caso de vender, ceder, fazer uma fusão, ela tem que pagar o que ela se comprometeu com os demais empregados que ainda estão na ativa. Ainda assim, alguém vai levantar, mas o caso da Embrater, lá no passado, a União não cumpriu. E isso se arrasta até hoje na Justiça, as séries brigando em função desses assistidos. Mas, lamentavelmente, eu não teria outra justificativa, outra resposta a lhe dar. Então, eu tenho que acreditar que a legislação vai prevalecer e que a União tem que cumprir a parte dela. Numa outra opção, o senhor tem um saldo de uma reserva própria de poupança que o senhor pode sacar, ainda que pague imposto de renda. E tem a outra, que seria uma portabilidade, onde o senhor leva a sua parte, a parte da empresa, para uma outra instituição, uma caixa econômica, alguma coisa, onde você
tenha segurança para terminar o seu período contributivo e poder se aposentar. Com relação ao empréstimo, desculpe. Ô, pessoal, vamos colaborar aí, por favor. Com relação ao empréstimo, eu, como empregada e gerente dentro das séries, eu gostaria de despertar pelo menos 2 pontos de vista. Nós temos o ponto de vista do empregado que pega um empréstimo, fica inadimplente, não paga e traz esse ônus para o grupo. Então, vejamos nesse aspecto. Esse dinheiro não é das séries, não é do plano, não é de ninguém. É do grupo, é do número de empregados. E se a gente olhar pela quantidade de inadimplentes ou de atrasos que a gente tem, ninguém gostaria de ficar emprestando o seu dinheiro, seja para um irmão, para o cunhado, para o filho, e não recebê-lo. Pelo ponto de vista da administração das séries, ele é um investimento como outro qualquer. E as séries têm por obrigação cobrar devidamente, com os juros, os encargos previstos, porque ela administra dinheiro que não é dela, é de todo mundo. O drama que nós temos com o empréstimo é que, desde a implantação do SIAP, lá atrás, uns anos lá atrás, foi imposto para as séries e para a Embrapa um limite de desconto. O empregado renova o empréstimo, tem uma prestação mais alta, aquele limite que foi imposto pelo SIAP não cobre essa prestação e ele simplesmente não paga a diferença, não deposita para o plano nas séries, ele não paga o boleto e ele acumula. Se existe alguma outra alternativa, alguma sugestão de dilatar prazo, de melhorar o teto, enfim, eu sugiro que, nesse momento que nós estamos em época de votação de conselheiro, que seja proposto alguma coisa para ele levar as séries. Porque as séries administram o que está previsto. E quem muda o que está previsto são os conselheiros, são os empregados, que levam junto à patrocinadora qualquer alteração de regulamento. E, no caso de empréstimo, é uma hiene, é uma norma. Então, se o conselheiro souber defender isso e levar para a diretoria, eu acredito que essa discussão pode surgir algum fruto positivo aí para o empregado. Só uma coisa, viu, Frederico? Nós temos um representante lá dentro que ele não é demandado. Que eu conversei com ele, eu sou do conselheiro da Casa Embrapa, eu recebo demanda todos os dias. Eu conversei com ele e disse que não chega nada para ele. Então é hora da gente usar esse conselheiro aí. E agora, como a Mônica falou, nós estamos em semana de eleição, vamos rever isso aí. Valdemir Sinop. Bom dia. O que não der tempo, eu fico aqui. Eu vou falar da minha tristeza em ter saído das séries. Eu trabalhava na Embrapa Algodão, fui transferido para a Agrosilvopastoril e cortaram todos os meus direitos que eu tinha de hora extra, que eu fazia, então fiquei zerado, fiquei com salário base. E como já entrei com a idade um pouco, né, além do limite, eu tinha que pagar a tal da joia. Eu optei, ou eu vivo mais um pouco de vida enquanto estou aqui, ou eu saio das séries. Infelizmente, relutei muitos anos para poder sair. Saí, e como eu trabalho no Mato Grosso, eu perdi aquela oportunidade, só tinha 3 pessoas no Mato Grosso, de migrar para o Flex Séries. Depois foi que eu vim saber que poderia migrar, né, e ter outra oportunidade de poder continuar mais. E aí entrei no Flex Séries. Aí eu queria saber da senhora se aquilo que eu tinha para trás, como eu perdi essa migração, vai a poupança que eu tinha para o Flex Séries, ou vou ter que aguardar até me aposentar, ou como é que fica essa situação, né? Se o Flex Séries vai absorver isso aí ou não. Mas é uma pena ter saído. Aqueles empregados que, no momento da implantação do Flex, não puderam ou não quiseram, igual o colega não transferiu a sua reserva de poupança, nesse momento tem que aguardar, porque a Previc, que é a nossa
pela legislação que nos fiscaliza, deu um prazo somente de 90 dias. Ultrapassou aquilo, lamentavelmente, não podemos transferir. Então, no momento da aposentadoria, se essa condição se mantiver, ele vai poder resgatar ou depositar no Flex para melhorar o benefício. Mas a Ceres, junto com o Conselho, está fazendo algumas tentativas junto à Previc de reabrir esse prazo e aqueles que estão no plano básico poder transferir o recurso para o Flex. Mas eu vou ser franca com vocês, eu não sei em que pé está o andamento desse processo. Acredito eu que esteja até na área jurídica da Embrapa, mas não posso confirmar agora sim, não. Mas temos que torcer, senão só no momento da aposentadoria. Pessoal, depois no final, nós temos uns brindezinhos que a Mônica trouxe aqui, tá? O chocolate eu vou tirar porque é light. Valdemir Cerrados. Bom dia, pessoal. Valdemir Rodrigues do Cerrado. Não vou falar apelido agora não, tá? Então fala aí, fala alguma coisa, calado. Seguinte, pessoal, eu trouxe várias situações aqui, né, anotadas para não esquecer. A primeira situação será sobre reestruturação. Então, falando em reestruturação da Embrapa, eu gostaria de, se possível, o Carlos já está ali, ia falar com ele. Tom Guedes está aí? Antônio Guedes? Tudo bem. É que eu queria que eu ouvisse minhas palavras aqui, né, para levar isso para frente. Eu queria falar a reestruturação das nossas instituições representativas, ou seja, quando foi criada uma Rede Vida, ou Viva, não sei, algumas pessoas aqui nunca ouviram falar nisso, né? Rede Viva ou Vida. Porque alguém falaram que deitou nessa rede, não foi baiano não, porque o baiano deita e esquece de levantar, né? Desculpa aí a brincadeira. Pessoal, então é isso aí. Reestruturação dessa Rede Viva, com as seguintes sugestões. Compartilhamento, principalmente de espaço. Eu vi aqui em salário, energia, tá ok? Então vamos pensar nisso. Reestruturação dessas instituições. É como se, por exemplo, o governo de Brasília, em outros estados também já tem, né? Por exemplo, o Na Hora aqui de Brasília e o governo local do estado de Goiás. São Paulo também existe alguns locais assim. Nós temos conhecimento, tem algumas pessoas que não, mas algumas têm, que a nossa Credembrapa, né, graças a Deus, bem administrada, ela tem um imóvel no Lago Sul Guedes, ou Norte. Lago Sul. É um patrimônio fantástico, bem valorizado, vai valorizar muito mais. Então, há possibilidades inúmeras, por exemplo, desde a cooperativa Credembrapa vender esse espaço, ou talvez não vender, né, e só alugar um espaço, e ter alguns milhões para fazer isso, para criar um espaço onde possa se abrigar Ceres, Casa Embrapa, FAE, sabendo que cada uma tem uma finalidade. Tem, por exemplo, eu não vou nem criticar aqui, falar algumas coisas que já falei em prefeituras, mas que, por exemplo, algumas pessoas falam que a Casa Embrapa é um cabide de empregos. A intenção seria tentar reduzir, como, por exemplo, alguns anos atrás, eu mandei algumas sugestões para ver a possibilidade da nossa Casa Embrapa ser administrada por uma cooperativa, pelo menos alguns serviços, né, que pudesse ter menos problemas, diminuir os problemas momentaneamente. Eu sei que já deu tempo, mas tem umas colocações aqui, por exemplo, tudo bem, mas é uma situação bem complicada, eu queria esse tempo, tá bem? A minha situação é de endividamento crônico, tá ok? Esse endividamento me levou à decisão de pedir demissão das Ceres em 5 de dezembro do ano passado. Eu entrei na Ceres em 1991. É uma história longa, pessoal. Acho que talvez eu vou fazer um vídeo para esclarecer essa situação, tá? Eu pedi até talvez um apoio do Simpaf, né, com seus maquinários aí, para fazer isso. Estou sendo cobrado na justiça pela Ceres, estou indo de frente com as Ceres. Entrei com um processo também, depois da minha demissão, para resgatar minha poupança e tentar viver um pouco.
Eu não sei que hora que eu vou ter o espaço, tá? Mas eu queria falar sobre a ANAPEC, tá? Que você conversasse, falar sobre a ANAPEC. O que a ANAPEC pode fazer para nos beneficiar hoje? É quem é dependente ou não, quem não conhece. Luiz Soares, por favor, cede. Gente, eu queria perguntar a vocês, principalmente a companheira das séries, por que a séries é autoritária ao extremo? Esse mês, companheira, eles me tiraram da folha e me deixou sem salário, dizendo que eu não fiz o recadastramento. Eu fui lá nas séries e provei que fiz pelo correio, da forma que eles me mandaram. Eles se convenceram que eu realmente tinha feito, aí botaram a culpa no correio, porque estava de greve e não entregou a tempo, e eu fiquei sem salário e reivindiquei que me adiantasse pelo menos o saldo que eu tinha direito. Eles não adiantaram e falou que eu só ia receber em 31/10. Isso é um autoritarismo desumano, isso é um absurdo. Mas fizeram lá nas séries comigo, acho que faz com os outros também. Outra coisa, companheira, que eu queria sugerir a vocês lá das séries, e também na São Francisco. O Coiso está dizendo, e está no programa dele escrito, que as 50 primeiras estatais, que vivem à custa do Tesouro, majoritariamente, serão extintas no primeiro ano. E as outras 100 serão vendidas no segundo ano. Isso está escrito, registrado no TSE, e tem assinatura do senhor Bolsonaro. Isso significa o quê? Que a Embrapa, que vive à custa do Tesouro, majoritariamente, será extinta, se esse famigerado ganhar, no ano que vem. E as séries, companheira, têm a obrigação de fazer um estudo para saber o que vai fazer com a gente. Porque nós não podemos ser pegos de surpresa, porque senão nós vamos ficar nos infernos da amargura. Porque nós vamos perder o emprego, todo mundo aqui vai caçar serviço, e nós vamos ficar ao desamparo das séries, porque sem Embrapa não tem séries, sem Codevasf não tem São Francisco, e nós vamos fazer o que da vida? Eu vou viver com um INSSzinho, morrendo de fome? Então, companheiro, leva para lá, para as séries, uma sugestão, faça estudo de viabilidade do que vai fazer com nós. Porque nós somos uns deserdados. Eu sou um vermelho. Está aqui minha camisinha vermelha. Por opção. Sou um comunista convicto. E serei caçado pela voz do senhor Bolsonaro. Então, a partir de 29, segunda-feira, se esse camarada aí for eleito, se dependesse da minha companheira, eu já estava escondido hoje. Mas eu não vou esconder, eu vou para a luta. Então, as séries precisam se preparar para isso, porque a ameaça é presente e não dá para esperar, como a senhora mesmo disse há pouco, que nós podemos esperar para não sei o quê. Não dá para esperar para não sei o quê, não, que a promessa do homem é no primeiro ano meter a faca. E, para encerrar, rapidinho, viu, Nilson? Tem um detalhe que está no programa dele também, é que a privatização não é de porteira fechada, não. A privatização desse cidadão é privatizar fatiado. Na Embrapa pode ser que ele venda o CPAC, venda a Senagem, venda a Hortaliça, mas o Acre, o não sei quem, que é deficitário, é extinção pura e simples. Mesmo na privatização, tem unidade que ninguém quer comprar e vai ser extinto também. Então é isso, gente, é uma preocupação muito grande nossa, dessa situação. Medo de ser caçado, Seu Luiz, lamentavelmente, quando o senhor diz do autoritarismo das séries com relação ao recadastramento, eu puxo para mim essa culpa, porque é na minha área que nós suspendemos o pagamento do benefício ou não. E o que eu gostaria que o senhor entendesse é que é um processo difícil, porque nós administramos um pagamento hoje de 7 mil assistidos
não só da Embrapa, quanto das outras patrocinadoras, numa folha de 25 milhões. Então, nós temos muita dificuldade de abrir essas exceções, do tipo, chegou agora, abre a folha. Não, agora põe, depois manda. Nós temos que ter um cronograma que tem que ser cumprido para obedecer rigorosamente a data do pagamento daqueles que se recadastraram, que entregaram o documento bonitinho, que mandaram, seja por e-mail, no WhatsApp, que digitalizou, porque a gente aceita assim hoje em dia. Então, se o documento do senhor não chegou no prazo, lamentavelmente, ele fica fora e só vai ser no mês seguinte. Nós podemos até melhorar esse procedimento, mas eu gostaria que o senhor entendesse que existe um rigor, uma disciplina, porque se todo mundo quebrar o galho de um, de outro, por empréstimo, por recadastramento, por uma coisa ou outra, vai virar uma bagunça. Eu posso conversar com o senhor depois, porque eu sei que tem mais gente. Sabe que na época da informática, aqui nesse telefone aqui, senhor, tem meu e-mail, aqui nesse telefone tem o Zap, tem 1000 maneiras de me achar, e eles não me acharam porque não quis. Mas, Porque não quis. a gente está melhorando esse processo. Me ligou, passou no Zap, não telefonou para mim. A gente conversa ali um pouquinho depois, mas é para entender assim, não é uma coisa deliberada das séries, nada disso, tá? É só um complemento aqui que o Newton está me pedindo para fazer, com relação a um medo que já foi apresentado anteriormente, foi novamente aqui apresentado, que é com relação a o que vai acontecer com a minha poupança previdenciária no caso de uma extinção da empresa, no caso de qualquer situação que a gente não esteja esperando. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, em primeiro lugar, o que rege o sistema de previdência complementar no Brasil hoje não é uma lei ordinária, é uma lei complementar à Constituição. E qualquer alteração desta lei, ela precisa de 3/5 do Congresso Nacional. Então, nós temos, primeiro, essa situação de garantia. A segunda questão é que tudo aquilo que é feito desta poupança previdenciária, existe uma figura que eles chamam de liquidação extrajudicial. O que é isso? Se por acaso não existe mais o patrocínio daquele plano, aquele plano de alguma forma precisa ser extinto, há todo um regramento para que aquela poupança ela seja redistribuída para todos os seus participantes de forma equânime, dentro do direito que cada um acumulou nesse período. Então, nós temos regras muito sérias com relação a isso. Aí eu posso dizer, eu não acredito mais nas instituições, mas aí eu estou tentando ver uma coisa de futuro, onde eu estou tentando projetar alguma coisa. Eu tenho, sim, um poder que, de repente, vai assumir, a partir do ano que vem, que pode trazer uma série de prejuízos para os nossos direitos. Mas eu tenho instituições como o Congresso Nacional, que continua ainda fortalecido, e nós temos um Supremo Tribunal Federal que, com os problemas todos que eles passam, nós ainda temos algum tipo de garantia. Se eu não acreditar nisso, eu tenho que fazer como o companheiro falou, eu tenho que fugir. Porque antes de eu fugir, eu quero, pelo menos, ter uma chance de ver o que vai ficar. Não posso prever o futuro, mas o que eu trabalho são com as regras que me são dadas hoje. E hoje eu tenho essas regras e eu acredito que elas são fortes. Luiz Cláudio, Florestas. Bom dia. Desculpa repetir a mesma tecla, eu ia deixar passar, inclusive porque a minha pergunta já foi contemplada pelo Luiz Soares e pelo Francisco, mas eu volto a fazer essa mesma pergunta. Vamos imaginar que o Coiso vença hoje. Ele está ameaçando, isso está escrito, não é só
não é só besteira que ele fala, não é só besteira que os filhos deles falam. Ele está escrito no programa dele. Ele vai acabar com as empresas públicas. Ele vai extinguir as empresas públicas. E ontem mesmo, né, ou anteontem, o filho dele falou em invadir o STF, eles estão falando em fechar o Congresso. Se isso acontecer, assim, quanto dos 3/5 de um Congresso fechado vai ser necessário para a gente reverter uma situação de extinção de empresa pública e de confisco da nossa poupança? Se não quiserem responder, paciência, não respondam. Na verdade, eu entendo esse medo. Eu sou participante de um plano de previdência, compartilho com vocês desse mesmo medo, porque eu participo desse plano há mais de 20 anos, contribuo alto com esse plano, e é um medo que chega a todos nós, tal qual a Embrapa, a Codevasf também é 100% dependente do Tesouro Nacional. Então, nós temos esse medo. Eu tenho que me fiar, e aí eu não posso prever o futuro, nas instituições que ainda estão válidas. Se elas vão deixar de ser válidas ou não, a gente vai ver no futuro próximo. Mas eu acredito que nós temos instituições fortes que podem barrar esses tipos de ameaças. É o que eu acredito. Eu não posso prever o futuro. Então, não dá para eu chegar para vocês e garantir alguma coisa. Mas dá para dizer aquilo onde o meu dinheiro está, 100% do meu dinheiro de previdência complementar está, e que o que me traz algum alento é eu acreditar que nós temos instituições que podem derrubar propostas absurdas que venham a ser apresentadas. É o que eu posso dizer. Claudemir, Londrina. Bom dia. Essa reforma da Previdência, a gente sabe que já vinha tentando ser aprovada há algum tempo, e o Temer recuou com ela, mas ela está iminente aí. As séries já têm alguma proposta em cima dessa alteração de contribuição, de idade? Desculpa, você disse com relação ao INSS? Porque vai mudar a regra do INSS. Sim. As séries também vai ter alteração em cima disso, se passasse essa reforma do jeito que está aquela proposta lá? O único impacto que possa ter, qualquer alteração lá no INSS, são com os planos básicos, os BDs, aqueles mais antigos. Porque para se aposentar é obrigatória a comprovação do INSS, do benefício lá no INSS. Os demais planos, o Flex e o Família, independe do INSS, então nada se altera. No caso do BD, digamos que, de uma forma inusitada, eles colocam uma idade muito acima do que está previsto no regulamento de 60 anos, eu entendo que a SERES possa fazer uma proposta de alteração de regulamento, porque ainda restam hoje alguns ativos ainda pagando no plano básico. Mas, fora isso, com relação a valor e qualquer outra exigência, não há impacto. Francisco, somente seria idade. Francisco Marques, Codevasf, Penedo. Bom dia a todos, bem-vindos, obrigado por ter vindo aqui, esclarecer essas dúvidas para a gente. O meu questionamento era basicamente o que todo mundo está questionando aí, né, com a iminência do fechamento das nossas empresas, né? Principalmente a Codevasf, porque a gente sabe que ela depende 100% do Tesouro, né? Então, mas já foi contemplado, então fica isso mesmo, ok? E o último, Júlio Bica, Pelotas. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos aqui. Bom dia mesmo.
Assim, eu fui contemplado também, mas não foi bem na questão que não foi bem o que eu precisava de entender. É o seguinte, a gente tem dois tipos de aposentadoria hoje, que é o da séries antiga, né? Que se aposenta com 53, 58, correto? 58, 60. A básica. Não, a antiga é com a especial com 53, né, e com 58 a aposentadoria normal, e a flex é 55 e 60. Assim, hoje já acontece que, enquanto a pessoa não pedir a aposentadoria do INSS, ela não consegue o recurso da séries, ela tem que sair para receber. O que eu pergunto é o seguinte, se ele está com 58 anos, já contribuiu, a empresa já contribuiu o suficiente para ele começar a usufruir daquele aporte que ele fez lá nas séries. O porquê que ele tem que se aposentar pelo INSS, se é lei que exige isso ou não, para poder fazer o benefício das séries. E sendo que, agora, se a idade mínima passar para 65 anos, quer dizer que ele vai se aposentar também pelo INSS só com 55 anos, então ele só vai fazer jus com 65 anos. Caso contrário, ele vai ter que se aposentar proporcionalmente, né? E se ele se aposentando proporcionalmente, as séries também têm um máximo de 12 mil e poucos reais, e por ele ser proporcional essa aposentadoria, a séries igual vai tendo condições de manter lá nos 12 mil e pouco que ele tem direito, ou não, é outra questão. E se nunca foi pensado essa situação de, no momento que ele fez o aporte dele já devidamente, o tempo devido para ele poder receber das séries, não foi nunca estudado isso, que ele já possa seguir recebendo, embora não tenha saído da empresa, ele esteja aposentado e trabalhando. Que no momento que ele pediu para o INSS foi garantido lá que a série já nesse momento, além de parar de pegar a contribuição dele, já pudesse ele seguir com esse benefício. Com relação à continuidade da contribuição, quando ele atinge a idade, nós lá na série chamamos isso, são os iminentes, aqueles que estão na iminência de se aposentar. O porquê que ele continua pagando, o porquê que não pode suspender essa contribuição. No caso, o nosso regulamento segue a legislação. Pela 109, é uma empresa estatal, ele só pode se aposentar no momento que ele rescindir o contrato. Enquanto ele não rescinde, ele tem obrigatoriedade de contribuir. E a exemplo das outras alterações de regulamento que eu citei aqui, o Conselho já levou a Previc, inclusive passou pelo Conselho de Administração, uma proposta de ou reduzir ou suspender a contribuição dos iminentes. Mas isso está lá parado, não sei se é na jurídica da Embrapa, e não andou, e eu não sei em que pé está. Não é algo de iniciativa das séries, ela simplesmente administra o que está previsto no regulamento. E o segundo item do senhor foi... Me escapou. Júlio, cadê o... Ah, sim. Com relação a isso, os planos básicos estão previstos 58 e 60 anos para aposentadoria integral. Se o INSS aumentar isso, consequentemente, também vai ser gradativo, vai ser uma escala, etc. Mas as séries vai se adaptar a isso e também pedir uma alteração de regulamento de forma que não prejudique o empregado. Mas, por enquanto, é uma especulação, nós não temos ainda nada em andamento. A outra parte é sobre a proporcional. Se aposenta com proporcional, se a série igual complementa até 12 mil, até o tempo da série. Não, no INSS, se o senhor se apresentar proporcionalmente lá e na série estiver 58 ou 60, ela será integral nas séries. Ok? Não, mas precisa de rescisão contratual. Tá. Estatal precisa rescindir contrato. Pessoal, vou agradecer os nossos palestrantes para a gente fazer o sorteio, tá? Doutor Fábio, muito obrigado. Primeira vez que eu vejo o senhor aqui, gostei muito da sua apresentação. E, Alessandro, fica a dica para convidá-lo para a plenária Nordeste, viu? Porque com o desenrolar dessas eleições, nós vamos ter muito trabalho o ano que vem, tá? E a Mônica, já é nossa conhecida, né? Velha de casa não, né? Já é conhecida. Nossa, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Falou. Muito obrigado. Obrigada. Prazer. Não, mas isso a gente tem jeito. Prazer mesmo.
Esse não é nacional, não é.